E aí pessoal, tudo bom, gente? Bom, muito prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Marcos Santana, sou professor de Física e vim aqui no Projeto X, um projeto que multiplica as suas chances de aprovação tanto no concurso vestibular quanto de militares, para pegar com vocês uma aula hoje sobre equilíbrio dos corpos extensos. Pessoal, isso aqui é um tópico muito importante, aparece direto tanto no vestibular quanto no militar. E aí o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer aqui um resumo teórico e depois vamos fazer um exercício para poder praticar, para poder treinar essa matéria. O que funciona aqui, pessoal? Equilíbrio do corpo extenso. Primeiro, o que é um corpo extenso? O corpo extenso para a gente é um corpo que tem uma dimensão considerada. E aí ele pode sofrer dois tipos de movimento. Um movimento que é o movimento de translação e outro movimento que é o movimento de rotação. Para isso, para a gente tornar esse cara equilibrado, a gente tem que trabalhar com duas condições de equilíbrio. Uma para evitar que ele se translade, mude de um lugar para o outro, e outra para poder evitar que ele rotacione. Tudo bem? No primeiro condição aqui, no primeiro caso de equilíbrio, de condição de equilíbrio, a gente vai trabalhar que a soma das forças do corpo tem que ser igual a zero. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande, hein? Por quê? Porque quando a gente fala de força, força é uma grandeza vetorial. E aí quando você faz a soma das forças, ou seja, a força resultante, essa soma não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ser feita usando os vetores. E aí, ó, olha só, imagina que eu sou fração de duas forças, pessoal. Uma força para cá de 50 newtons e outra força para cá de 10 newtons. Se a questão perguntar para vocês quanto é que vai dar a soma dessa força, você não pode falar 50 e 10 e a 60 direto. Porque essa soma não é feita de um modo escalar, você pegar os valores e somar diretamente. Você tem que ver para onde essas forças estão atuando, a direção, o sentido. Então, no caso de 50 e 10, essa soma seria 40 newtons. E aí você vai trabalhar com os vetores. Então, para trabalhar com a primeira condição de equilíbrio, pessoal, o somatório das forças tem que ser igual a zero. E aí, essa soma tem que ser feita com os vetores, usando os vetores, olhando para a direção, para sentido. E essa soma tem que ser zero, tanto na horizontal, no eixo X, quanto na vertical, no eixo Y. Então a primeira condição vai só trabalhar com o somatório das forças sendo igual a zero. A segunda condição, pessoal, ela trabalha com o momento de uma força. E aí para você evitar que o corpo rotacione, o somatório dos momentos que atuam sobre o corpo tem que ser igual a zero. Mas o que seria isso? O momento de uma força. A ideia aqui é o seguinte. Imagina, pessoal, que eu tenho aqui uma barra, tudo bem? Eu vou pegar essa barra, e vou representar essa barra pelo meu pilô, botar o pilô aqui e eu vou pregar esse pilô. Vou pegar aqui um prego assim, ó, pô, prendi. Aqui vai estar a barra, vai estar presa nesse ponto. Esse ponto que a barra está presa, eu vou dar o nome de ponto de giro, porque a barra vai girar em torno desse ponto. E aí eu vou chegar aqui nesse cara, nesse pilô, e aplicar uma força nele. Tá vendo aqui a força F? Tá vendo, pessoal? Vou pegar aqui esse cara, apliquei uma força e quando eu faço essa força nesse corpo, esse corpo ele vai só produzir um movimento, ó, de rotação, tudo bem? No caso aqui, ele vai começar a girar nesse sentido, no sentido anti-horário, beleza, pessoal? Tudo bem? Esse movimento de rotação, esse giro que essa barra vai dar em torno desse ponto, a gente vai dar o nome a isso de momento de uma força, ou torque, que também pode aparecer. E aí, para você calcular esse cara, calcular o valor desse momento, dessa rotação que você gerou no corpo, basta você trabalhar com essa relação, galera. O que fala essa relação aqui? Fala que M, o que seria o M pra gente? O momento de uma força vai ser igual ao produto de três caras. Primeiro, da força que você faz, tudo bem? Força F, vezes a distância entre a força e o ponto de giro, entre força e o ponto de giro, distância D, vezes o seno do ângulo entre a força e, no caso, a sua barra. Tudo bem? Bom, e aí, pessoal, a gente está falando de momento aqui, mas física é teu dia a dia, cara. E aí, quer ver um caso que você vai usar o momento? Já viram quando você vai, por exemplo, trocar a roda de um carro? O pessoal está me sacaneando aqui porque sabem que eu sou meio ruim de roda, mas quando você pega uma chave de roda para você trocar o carro, você vai ver que às vezes você tenta girar e não consegue. E aí vem o borracheiro, um cara sábio, um cara que sabe física, e ele faz o seguinte, ele acopla, ele aumenta a distância. Por que ele faz isso? Porque quando ele aumenta esse cara aqui, o braço de alavanca, ele vai estar aumentando a distância entre a força que ele vai estar aplicando, uma força F qualquer, e o ponto de giro. Aumentando a distância, você vai estar aumentando o torque, aumentando o momento. Outro caso que tem, você vai abrir a porta, por exemplo. Quando você abrir a porta, por que a maçaneta da porta fica longe da dobradiça? A porta é como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. É um ponto fixo, tá? Aqui seria a dobradiça da porta, a maçaneta fica longe.
Porque quanto maior a distância entre a força que você aplica e o ponto de giro, no caso da porta seria a dobradiça, maior vai ser o seu momento. Por isso que ninguém abre a porta do lado da dobradiça, né? Porque não vai conseguir. Toda a grandeza física, toda não, a maioria delas, é sempre acompanhado, pessoal, de uma unidade. E aí quando a gente fala de momento, a unidade que vai estar associada a esse cara é a seguinte: força no Sistema Internacional de Unidades, tá, pessoal? Força é medido em Newton e distância no Sistema Internacional de Unidades é medido em metro. Só toma um cuidado muito grande, pessoal. Sabe por quê? Porque se você for olhar para outras grandezas da física, esse produto Newton vezes metros vai dar o Joule. Só que Joule é uma unidade referente a trabalho e energia. Aqui na parte de momento a gente só usa Newton vezes metro mesmo, tudo bem? Isso aqui é a unidade do momento no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Então, ó, primeira condição, somatória da força igual a zero. Segunda condição, somatória do momento igual a zero. Como é que você calcula o momento de um corpo, galera? Momento que uma força faz em um corpo é só jogar no produto. Força vezes a distância entre a força e o ponto de giro, vezes o seno, não esquece disso, hein, pessoal, do ângulo entre a força e a sua barra. Tudo bem? Bom, tem alguns casos aqui que a gente tem que tomar cuidado, que são os casos onde o momento dessa força aqui vai ser zero. São forças que estão aplicadas no corpo, mas elas não vão conseguir causar a rotação desse corpo. E aí o momento desse cara vai ser igual a zero. Como é que vai ser isso? Imagina se você chega na dobradiça da porta, chegou na dobradiça e começou a fazer uma força bem na dobradiça, bem naquele ponto de giro. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, e começar a fazer uma força bem nesse ponto, tá? Ou então chegar no meu pilô aqui, ó, começar a fazer uma força aqui assim, ó. Estão vendo isso? Nesse ponto aqui, ó, que ele vai rotacionar, no ponto de giro, se a força que você aplica fica em cima do ponto de giro, a distância entre ela, essa força, e o ponto de giro vai ser zero. Se a distância é zero, é porque o momento, zero vezes alguma coisa vai dar zero, o momento vai dar zero. Então toda força, pessoal, que estiver aplicada em cima do ponto de giro, o momento que ela causa vai ser igual a zero. Outra coisa também, quando a força for paralela aqui ao ponto de giro, esse cara também não vai causar momento. Porque eu vou chegar aqui, ó, peguei meu pilô, o ponto de giro está no meu dedão aqui, tudo bem? Está no meu dedo. Vou pegar o pilô, se eu ficar assim, ó, pressionando esse cara, fazendo uma força que seja paralela a esse ponto de giro, também eu não vou conseguir girar aquele cara. Então meu momento também vai ser igual a zero. Tudo bem? Bom, galera, pra gente treinar isso, e vocês verem que isso aqui é tranquilo, porque física é o seguinte: você pode treinar, você pode ter visto isso aqui, ter entendido tudo, mas você tem que praticar isso. E aí, para você praticar, eu vou colocar com vocês aqui uma questão que caiu na UERJ no ano passado, no segundo aqui. Bom, o que falava essa questão? A questão falava o seguinte: eu tinha uma barra, tudo bem? Essa barra preta. E essa barra estava apoiada em cima de dois pontos, o ponto A e o ponto B. Tudo bem? Tinha um garoto, o garotinho, olha o menininho aqui, parece comigo, gordinho. Esse garotinho, ele tinha uma certa massa de 80 kg e ele falava que essa barra, a massa da barra, era desprezível em relação ao peso do cara. Então ele está desconsiderando aí o peso da barra. Tudo bem? Além disso, ele fala que o tamanho dessa barra é um tamanho de 2 metros, então entre o ponto A e o ponto B você tem uma distância de 2 metros, e o garoto, o menino aqui, está a uma distância de 0,2 metros do ponto A. Beleza? Quando você pega uma questão de física para fazer, pessoal, você não pode pegar a questão e começar a ler a questão assim: o menino está numa barra, sem vontade. Você tem que ler com vontade, você tem que pegar, já monta um desenho, já vai interpretando tudo. E aí, para você resolver questão de momento, você tem que seguir um passo a passo. Seguindo esse passo a passo, pessoal, não tem mistério. Qual é a condição que a gente tem que fazer? Qual é o nosso passo a passo? É trabalhar com as condições de equilíbrio. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: eu vou chegar aqui, vou montar essa figura não tinha na prova da UERJ, você tinha que desenhar, fiz o desenho aqui pra gente. E aí eu vou chegar e vou montar todas as forças que atuam naquela barra, no caso essa barra daqui, tudo bem? Então vamos desenhar as forças aqui, ó. Bom, essa barra, o peso dela foi desprezível e ela está apoiada em torno de dois pontos, do ponto A e do ponto B. O apoio está segurando a barra. Então se eles estão segurando aquela barra, é porque eles estão gerando uma força na barra que está segurando ela, ou seja, é uma força para cima aqui, que eu vou chamar de força de reação do apoio A, RA, e no apoio B eu vou ter uma outra força, que é a reação do apoio B, que também para cima, porque está segurando aquela barra, tudo bem? Esse menino, ele tem uma massa,
E todo corpo que tem massa, tanto aqui na Terra, sofre ação da gravidade, vai sofrer ação de uma força que puxa a gente para baixo, que é a chamada força-peso. Como é que você marca a força-peso, pessoal? O peso de qualquer corpo a gente vai marcar sempre assim, ó, para baixo. Então, no caso aqui, vai estar o peso do menino. E como é que você calcula essa força-peso? É muito fácil. Peso é só o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que no caso aqui da Terra, a gente considera como sendo aproximado G igual a 10. Para decorar isso aqui, ó, olha que mole, peso vai ser igual a minha gordura, massa vezes gravidade, mg. E aí a massa do garoto é 80, o G é 10, 80 vezes 10, vai ficar que o peso do garoto é um peso de 800 newtons. Tudo bem, pessoal? Bom, o que ele quer nessa questão aqui? Ele quer que a gente calcule nessa condição, nessa situação, quanto vale a reação desse apoio aqui que a barra faz no ponto A. E aí, eu vou ter que trabalhar com o meu segundo passo. O primeiro passo a gente já fez. Qual é o primeiro passo? Marcar todas as forças que estão aqui na barra. Quando você olha para essas forças, quantas forças a gente marcou aqui, pessoal? 3. RA, RB e peso, beleza? Duas delas são para cima e outra é para baixo. As três estão na vertical, só que duas são para cima e uma para baixo. Vamos trabalhar com a primeira condição de equilíbrio, somatório da força igual a zero? O que faz a primeira condição de equilíbrio? O somatório de tudo isso aqui tem que dar zero. Se você é puxado ao mesmo tempo por duas forças para cima e uma força para baixo, para você ficar parado, equilibrado, qual é a condição que tem que ter aqui, pessoal? Que essa força para cima, ou seja, a força RA, mais essa outra força para cima, o produto, a soma das forças para cima, RA mais RB, tem que ser igual à força para baixo, tem que ser igual ao peso. O valor do peso, a gente sabe. Quanto é que vale o peso, pessoal? 800 newtons. Então vai ficar que o RA mais RB somado vai ser igual a 800 newtons. Tudo bem? Então a gente já trabalhou com a primeira condição. Para trabalhar com a segunda condição, a gente tem que chegar nessa barra daqui e marcar um ponto que vai ser o nosso ponto de giro. Para você marcar o ponto de giro, pessoal, você tem que escolher um ponto que você saiba as distâncias bem definidas a ele e é um ponto que consiga te eliminar logo uma força. No caso desse exercício aqui, o mais fácil é eu adotar que a barra vai estar girando em torno desse ponto aqui, do ponto B. Então eu estou adotando que o ponto B vai ser o meu ponto de giro. E aí, pessoal, como é que eu vou fazer agora para saber para onde cada força gira? Eu vou colocar o dedão no ponto de giro e eu vou imaginar. Imagina só essa força RA atuando na barra, beleza? Se eu aplico essa força aqui para cima, essa barra tende a girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Só RA, pessoal. Peguei a barra, coloquei ela aqui. Se eu faço uma força igual a RA, ó, tá vendo aqui? Que a barra vai estar girando no sentido horário. Então o momento que essa força RA está causando na barra faz com que ela gire no sentido horário. Se você analisar a força-peso, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vou colocar o dedão no ponto de giro, ó, meu ponto de giro está aqui, beleza? Vou imaginar como é que ficaria a força-peso, ó, a peso, tá vendo? Ela faz um momento, ela faz com que essa barra gire no sentido anti-horário. Então o peso vai estar girando no sentido anti-horário. Ué, e essa força daqui, pessoal, a RB? Quando você colocou o ponto de giro bem nesse ponto B, olha só, a força está atuando em cima do ponto de giro. E aí, pela força estar atuando em cima do ponto de giro, a gente fala que em relação ao momento, essa força, o RB, momento do RB, vai ser igual a zero. Tudo bem? Vou escrever aquela condição, pessoal, somatório do momento igual a zero. Para isso, eu tenho que atribuir valores a esses sentidos. Eu vou falar que o sentido anti-horário, no caso esse sentido daqui, vou considerar positivo. Então vou falar mais. Já o sentido horário eu vou considerar como sendo, tem que ser o contrário, negativo. Tudo bem? Então horário eu considerei como sendo menos e eu tenho que atribuir um sinal aos sentidos. E um sentido no anti-horário eu considerei como sendo mais. Depois que a gente atribui os sentidos, a gente tem que trabalhar com a segunda condição de equilíbrio. E aí, qual é a segunda condição de equilíbrio? Que o somatório dos momentos vai ser igual a zero. Bom, quantas forças tem? 3. Das 3, só 2 causam momento. E aí eu vou olhar para cá e vou ver, pô, RA, momento da RA, como ela está girando a barra no sentido horário, a gente atribuiu o sentido horário no sinal de menos, na frente do sinal aqui, do momento eu coloco o sinal de menos, tudo bem?
A próxima que tem, pessoal, é a força-peso. A força-peso está girando o momento da barra, está causando o momento da barra, ela está girando a barra e ela gira a barra em qual sentido? No sentido anti-horário. Sentido anti-horário, a gente atribuiu a ele o sinal de mais. Então, na frente do momento da força-peso, a gente coloca aqui um sinal de mais. E a soma dos dois, como é que é a segunda condição? O somatório dos momentos tem que dar igual a zero. Jogando para o outro lado, a gente vai ter o seguinte, que o momento da força RA vai ser igual ao momento da força-peso. E aí como é que você calcula os momentos? Momento é só multiplicar o produto da força vezes a distância vezes o seno do ângulo entre a força e a barra. Nesse caso aqui, pessoal, entre a força RA e a barra, o ângulo é de 90 graus. Entre a força-peso e a barra, o ângulo é de 90 graus. Como o seno de 90 vale 1, vai ficar aqui minha fórmula, vai ser só força vezes distância. Tudo bem? Porque o seno de 90 vai ser igual a 1. E aí, eu vou ter que o momento da RA vai ser a força RA, que é o cara que a gente quer saber, vezes a distância entre a força RA e o ponto de giro. Entre o A e o B, a distância é de 2 metros. Então vai ficar vezes 2. Isso aqui é igual momento da força-peso. Como é que a gente faz isso? É o produto da força-peso. O peso do garoto vale quanto? 800 vezes a distância entre o peso do menino, o peso do garoto, e o ponto B, que é o ponto de giro. Se entre A e B são 2 metros e entre A e o menino é 0,2 metros, daqui para cá, pessoal, qual é a nossa distância? 1,8 metros. 1,8 mais 0,2, 2 metros. E aí vai ficar que a distância entre o peso do garoto e o ponto B vai ser de 1,8. Tudo bem? Simplificando aqui, ó, galera, vamos cortar, hein? 2 com 800, cortei esse que vai dar 400. Tudo bem? Logo, o valor da força RA, ela vai ser igual a quanto, pessoal? 400 vezes 1,8, isso aqui vai dar 400 por 1, 400, com 0,8, 320, vai dar 720 newtons. Tudo bem? Isso é o que você tinha que marcar na prova da UERJ. Se por acaso a questão perguntasse também a reação do apoio B, o que você faria? Com esse valor, você voltava aqui na primeira condição de equilíbrio, 720 mais RB igual a 800, logo RB valeria 80 newtons. Tudo bem, pessoal? Bom, galera, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter ajudado um pouquinho na preparação aí do concurso que vão fazer, tanto militar quanto vestibular. E se cair alguma coisa de momento, quero ver acertando, hein, pessoal? Valeu, gente. Forte abraço aí.